vivo. Estamos até comentando aqui, que bacana essa abertura, ficamos aqui grudados assim assistindo, e também tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje com o nosso convidado especial. Boa tarde, meu nome é Márcia Bueno, hoje voltando com minha amiga Dani, graças a Deus. Quero aqui primeiramente agradecer a todos vocês, toda a cidade de Barueri, que nós andamos muito nessa eleição, os meus 719 votos que foram conquistados com muita caminhada, com muita luta. Quero agradecer a todos que nos receberam em seus portões, que ouviram falar das pessoas com deficiência do município, que isso para nós foi uma grande vitória, né? Acho que a vitória maior foi poder andar pela cidade e falar sobre a nossa causa. Essa para mim foi uma vitória maior do que a dos votos. Então venho agradecer ao PSC, a Silene Bittencourt, ao Jonathan Randall, parabenizar o nosso grande prefeito Rubens Furlan pela vitória maravilhosa, e o trabalho continua, graças a Deus, vamos em frente, não é isso? Agradecer você agora que está nos assistindo, já vão compartilhando, né? O programa está imperdível hoje. Também quero dizer que nós voltamos, né? Eu voltei para a reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência como a presidente, né? Estou como presidente desde a semana passada, retomando os trabalhos. Então vamos continuar aí. Semana que vem, quarta-feira, será a nossa última reunião do ano do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Barueri. Essa reunião está sendo online devido à Covid, infelizmente não está sendo presencial como nós gostamos de fazer, via Facebook da página do Conselho, né? Então você entre lá no Facebook, no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Barueri, curte a página, se inscreva, quarta-feira participa da nossa reunião conosco, tá bom? É um novo canal de comunicação do Conselho Municipal com vocês. Também quero hoje dizer, dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Wesley, você tem aquele slidezinho para soltar, só para a gente lembrar que hoje é um dia que a gente tem que parar um pouco e pensar como evoluir, né? Aonde nós podemos melhorar, né? Como fazer com que a vida dessas pessoas continue sendo divulgada, respeitada, e também que possamos trabalhar muito mais pelas famílias e todas as pessoas com deficiência do nosso país, que merecem todo o respeito e apoio, não é isso, Jardel? Isso. Voltando aqui, e aí tá, vamos lá. Nosso convidado de hoje, ele é uma pessoa, para mim, muito especial, porque na época que eu tive o diagnóstico do meu filho de autismo, a gente, como todas as mães, sai procurando tudo, lendo tudo, e eu encontrei o Jardel e fui conhecer um pouco o trabalho dele em São Paulo, uma coisa maravilhosa, que um dia eu quero ter a honra de poder trazer para a nossa cidade esse trabalho fantástico. O Jardel, ele é professor de educação física e psicomotricista. Ele é coordenador de um projeto muito bacana que nós vamos conhecer hoje, que se chama Movimento Especial, e ele é personal trainer para pessoas com deficiência, tá bom? Esse é o nosso convidado de hoje, Jardel Costa. Seja muito bem-vindo, Jardel. Obrigado. Agradeço o convite, né? É bom sempre falar sobre inclusão, até num dia tão especial como hoje, né? Até para poder, de repente, ajudar as pessoas a enxergar a educação física como uma das prioridades, né? Para se tratar com pessoas que têm algum tipo de limitação, seja qual for essa limitação. Exatamente. A gente sempre fala isso, e eu afirmo porque nós que sabemos, né, que convivemos com a pessoa com deficiência, ou com um filho, ou com um irmão, ou com algum parente, né, uma mãe ou um pai, né, porque o que eu falo, às vezes a pessoa se torna, infelizmente, uma pessoa com deficiência, né? Ela pode ter um AVC, pode ter um acidente, infelizmente a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então é muito importante a gente entender esse mundo, né? Saber como ele funciona. E, Jardel, quando a gente fala em psicomotricista, dá para você nos explicar direitinho o que é psicomotricista, porque a gente vai entender
como é importante para os nossos filhos. Isso, na realidade, de uma forma bem básica, assim, para as pessoas entenderem, né? A psicomotricidade, esse palavrão, né? Ele na realidade, é uma área da ciência que estuda o desenvolvimento das pessoas através do movimento. Então, não existe ação sem movimento, né? Exatamente. Nós conhecemos o mundo e nos desenvolvemos através do movimento. A psicomotricidade, ela atua nessa parte para que ela possa identificar onde nós podemos colaborar para o desenvolvimento da criança ou até mesmo se tratando de adolescente, adulto também. É uma área bem ampla, né? Ela não fica só ali para a área das crianças, né? Ela abrange muito mesmo. Então, deixa eu ver se eu consegui resumir também. Essa psicomotricidade, ela é importante para qualquer ser humano. Sim. E para a pessoa com deficiência, ela é essencial porque, de uma certa forma, você ajuda a liberar esses movimentos que muitas vezes estão retraídos ou esquecidos. Me fala mais ou menos se é isso, porque a gente percebe em pessoas, né, com deficiência, principalmente os autistas, não sei, né, eu posso falar até pelo meu filho, que a gente vê ele meio enrijecido, né? Você vê Sim. os braços, né, enrijecidos, a forma de andar meio robotizada. A psicomotricidade ajuda? Ajuda porque ela vai identificar um pouco desse histórico da criança, aquilo que dá para a gente identificar, né? Nem tudo a gente consegue mapear, é impossível mapear tudo, mas aí é possível fazer uma avaliação daquilo que é prioridade em relação à condição física, de coordenação motora e como isso influencia no dia a dia. Por exemplo, a psicomotricidade ela pode até ajudar uma criança a sentar na mesa e comer melhor, né? É algo que pode ajudar. Por exemplo, muitas vezes a criança não consegue ficar numa posição adequada para escrever e muitas vezes acontece que ela não tem um bom controle do tônus, ela não tem o abdômen bem desenvolvido e por isso ela acaba tendo essa dificuldade. Agora, quando nós atuamos na motricidade para essa criança, ela pode desenvolver essas questões físicas e motoras e aí fazer as atividades do dia a dia de uma maneira mais fácil. Entendi. Então, pode escrever melhor, brincar melhor, prestar atenção nas atividades do dia a dia. Eu sempre tenho para mim, e eu sempre falo isso para todo mundo, que a parte do esporte para a pessoa com deficiência, ela não é só um esporte, né? Por isso que a gente briga, né, muito com a questão dessa inclusão na área esportiva, porque para eles é uma terapia, é um complemento, né? Quando a gente fala da natação, quando a gente fala da ecoterapia, mas também nós podemos falar aí da montaria adaptada também, que existe, né? E tantos outros esportes que dá pra gente citar aqui, arco e flecha, tiro, né? Basquete, vários, né? Quando eu conheci o Jardel, na época tinha um rapaz no Rio de Janeiro, era Rodrigo Brito? Rodrigo Brívio. Brívio, né? Eu fiquei encantada com um movimento que ele começou no Rio de Janeiro, isso acho que uns 8, 9 anos atrás, por aí, quase né? Isso, quase isso. Ele pegou lá uma academia de ginástica artística que tinha e utilizou, porque imagine a academia de ginástica artística, aquele fosso, as pessoas pulando, né, naquelas molas, tudo, e ele utilizou isso com autistas. Com crianças com síndrome de Down, e foi assim uma descoberta, né? As famílias Sim. ficaram impressionadas com o ganho que os filhos tiveram com essas atividades. E aí aquilo ficou na minha cabeça, foi quando eu conheci o Jardel e fui conhecer vários, na época o Jardel estava montando, ele não conseguia dar conta já naquela época dos atendimentos, né, Jardel? Sozinho você não consegue dar conta da demanda, né? E ele treinava professores para poder prepará-los para atender essa demanda aí também, não é isso, Jardel? Isso, porque lá no Rio de Janeiro o que aconteceu, né? Ninguém fazia um trabalho desse fora das instituições, ou fora da escola. E lá ele estava numa academia. Exatamente. E naquele momento ali aconteceu o boom porque realmente as pessoas entenderam que poderia ter uma modalidade para esse público. Sim. Porque se você simplesmente deixasse as crianças, né, os adolescentes, só lá na escola para autistas, né, ou até a escola de inclusão mesmo, então quando ficava somente lá,
esse público nem era muito conhecido, nem era muito visto, né? Eles eram privados, na verdade, né? Privados de uma aula de educação física adequada, né? Exato. E por isso que a gente briga, né, Jadel? O Jadel é um dos defensores da nossa causa, por isso que eu fico muito feliz de tê-lo aqui hoje, porque é importante o não retrocesso, né? Nós brigamos tanto para que não houvesse o retrocesso, para que eles fossem aceitos, inseridos em nossa sociedade e que a sociedade receba-os, né? Que eu acho que não é eles que devem se adaptar, né? É sempre o ambiente que deve ser adequado para essas pessoas com deficiência, né? Porque são pessoas antes da deficiência, né, Jadel? A gente sempre bate nessa tecla. E aí você começou, né, Jadel? Pequenininho, foi crescendo, conta aí. Isso, na verdade, quando eu conheci esse projeto, ele já acontecia lá na Bodytech, no Shopping Eldorado. Alguns professores iniciaram esse projeto lá. E aí eu fiz um estágio, depois eu saí. E quando alguns professores que tomavam conta, eles precisaram desenvolver trabalho em outros locais. E aí deixaram lá o projeto para que outra pessoa pudesse direcionar. Aí eu fui convidado e eu pedi para que a coordenação lá na época deixasse eu fazer da forma que eu acreditava mais. Porque antes era muito o exercício pelo exercício, né? Então não desenvolvia tanto o que nós fazemos hoje. Cognitivo. Exato, No caso, o que nós fazemos hoje, ele vai além de simplesmente o exercício. A gente trabalha o jogo, a brincadeira, o esporte de uma maneira adaptada, mas tudo isso é instrumento para que a gente consiga melhorar outras questões. Por exemplo, o nível de atenção, a independência na vida diária da criança. Então são todos elementos que a gente utiliza, na realidade, visando aquilo que a educação física ela tem que fazer em qualquer lugar. Exatamente. Porque existe uma influência do militarismo, né, que antes era só o exercício, o corpo saudável, que também não é errado, né? Hoje no Instagram todo mundo da área fitness, todo mundo buscando lá o corpo ideal, buscando né? o corpo ideal. Eu não critico essas pessoas, até acho legal, mas a educação física tem muito mais do que isso. É por isso que ela vai ao encontro da psicomotricidade, para que as duas de uma maneira de olhar para essas crianças, elas colaboram muito para o desenvolvimento geral. Então... E muitas vezes, né, Jadel, você consegue chegar numa criança que às vezes está fechada, né? Dentro de uma conchinha, né? Assim, porque muitas vezes os pais trabalham, não tem tempo, não tem a habilidade necessária, né? Que nem a gente fala na área do aprendizado mesmo, da alfabetização. Às vezes nós queremos alfabetizar, mas não temos a competência de uma professora, né? A técnica. E às vezes você, com a atividade física, com esse circuito, você consegue chegar nessa criança. Isso, porque até em relação à família, por exemplo, como a criança ela tem mais dificuldade para aprender, não significa incapacidade, é dificuldade para aprender. Quando a gente dá acesso a essas crianças e depois a família começa a ver que aquela criança que não segurava nem o copo direito para tomar o leite de manhã, ela começa a arremessar e a jogar bola com os outros, mesmo que não seja no padrão do esporte de rendimento, com um gesto bonito. Para competir. E tudo aquilo. Isso a gente pode chegar lá. Isso. Né? Mas mesmo que não seja ali, os pais já compreendem, poxa, o meu filho tinha tantas dificuldades e hoje ele consegue executar coisas que antes a gente nem imaginava. E aí você não só vê uma criança mais participativa, seja para brincar com as outras crianças na família, na escola, com o pessoal no condomínio, mas você também vê a família com autoestima melhor, porque aí você vê o meu filho também tem várias habilidades, né? Antes eu achava que ele não tinha, mas ele tem. Exatamente. Ele consegue desenvolver isso. E fica mais ativo, né? Porque muitas crianças, eu falo crianças, mas adolescentes, né? Pessoas com deficiência, elas tendem a ficar mais parada, né? Porque muita atividade de mesa, né? Atividade de mesa o tempo todo, né? E comida, né? Porque tem essa questão também de isso. A ociosidade leva a comer mais, né? E aí cria a obesidade, que vira um outro problema para quem tem filho com alguma deficiência. Uma pessoa com deficiência tem, às vezes, dificuldade na perda de peso dessa criança.
Isso, é um problema que até a OMS, no último relatório que saiu, ela orienta, né, para que as crianças possam ter no mínimo 50 minutos de atividade física por dia na semana. Exatamente. Porque da nossa geração ainda ia para a rua brincar, né, não tinha todos os equipamentos eletrônicos que nós temos hoje, né? Não tinha nenhum, né? Já na minha não tinha nenhum. Isso, a gente né? brincava de pega-pega, o máximo era a bola para jogar queimada, né? Isso. Então, mas a OMS já percebe que isso é algo muito difícil para as pessoas hoje em dia, até em relação à segurança. Exatamente. Hoje, eu não sou pai ainda, mas se eu tivesse um filho, eu também teria as mesmas restrições que vocês têm. Exato. Porque realmente é a questão da segurança, hoje as pessoas estão morando ainda mais em prédio. Tudo isso é o trânsito, neutraliza. É a rua, né? A rua que não cabe mais você jogar uma bola, né, na rua, porque passa carro toda hora, é trânsito, é moto, né? Então, o que eu percebo também é que as crianças com deficiência, elas têm uma dificuldade, então o gasto energético para a execução daquela atividade esportiva ainda é maior. Então ela se cansa com mais facilidade, né, do que as outras crianças. Então acaba que o incentivo para que elas façam ainda seja maior. Isso, o motivo do cansaço muitas vezes está relacionado com o fato dela não ter as mesmas oportunidades que as outras crianças e muitas vezes ela não tem a mesma iniciativa. O hábito também, né? Porque a gente quando começa a treinar, no primeiro dia, lembra que você foi lá fazer uma aula comigo, né? Você morre, depois você vai pegando, se adaptando e o corpo vai pedindo mais exercício, você vai ganhando... Para eles é mais difícil a coordenação, então o esforço ainda é muito maior também. E tem a questão do remédio também, né, Jardel? Que mexe um pouquinho com o coração, tem algumas crianças que tem, né? A gente tem a risperidona que hoje ela está sendo... atualmente eu creio que ela está sendo manipulada de uma maneira diferente de há 7, 8 anos atrás, né? Então as pessoas são mais cautelosas hoje com o uso, né? Dependendo do médico, mas que ela realmente, como a gente tem uma quantidade boa de alunos lá, a gente vê que quem toma risperidona tem uma tendência maior a ganhar peso. E isso acaba impactando um pouquinho no trabalho que nós fazemos, né? Porque a risperidona, o Enzo, quando ele foi diagnosticado, a gente sabe que não tem remédio, né? Que vai curar o autismo, mas na questão da concentração, da escola, até para, né, se concentrar mais, tudo, eles sempre, a maioria, né, dos médicos entram com a risperidona. A risperidona funciona bem, mas chega pelo menos o que eu estou falando do meu filho, né? Chegou um período que ele tinha vontade de comer tudo. Era assim, tinha que fechar a geladeira, trancar a porta da cozinha, porque virou uma ansiedade por comida e a risperidona, por tempo prolongado, ela pode causar isso. E aí vem o ganho do peso. Sim. Né? A gente nem dentro da minha área, na educação física, a gente nem é um crítico grande desses medicamentos, porque a gente sabe também que é necessário a família e junto com os terapeutas, eles sabem que tem alguns ganhos ali importantes, ou pelo menos neutraliza algumas coisas. Sim. Então aí é que entra mais necessidade ainda de ter atividade física, né? Porque realmente você já tem uma condição diferente de alguém que não tem iniciativa. E aí alguém que vai ficar com sobrepeso, aí a situação piora um pouquinho mais. Sim, piora. E Jardel, me conta, é muito bacana, a gente podia até soltar algumas fotos, as fotos, né? Pode soltar as fotos? Ele tem acesso ao Instagram lá, então ele pode ficar à vontade. A gente já passou para ele algumas fotos, se você quiser ir comentando. Sim. Quer ver? Para as pessoas entenderem um pouco, né, o trabalho, né? Isso. Ali é o nosso espaço. Na realidade, ele é um espaço assim que ele tem aproximadamente 110 metros quadrados. E o que nós fazemos lá, além do circuito motor, a gente tenta trabalhar também um ambiente livre para iniciativa. Então, é grande, hein? 110 metros é um espacinho bom. É razoável. Né? A gente também tem atividade ao ar livre. Mas a gente centraliza tudo no espaço, mas de lá a gente sai para atividades ao ar livre. Olha que coisa linda! Isso. Olha, que bacana! Tem o circuito motor, como vocês estão vendo. Sim. Mas o circuito motor é só uma base para a gente iniciar o trabalho. Alegria. Tem a criança imitando, a gente usa também alguns recursos. Legal!
Ah, isso daí tá dando joinha, mas parece um tiro ao alvo, né? Aquele do arco e flecha, né? Esse é o Ângelo, nosso querido lá. Ele tem síndrome de Down e Que graça. Essa é a sua equipe? é a equipe que a gente também faz alguns trabalhos voluntários em alguns eventos, né? Tá. Para incluir essa garotada aí. Tá. Tá. Vamos voltar aqui. Depois a gente solta um videozinho, tem um vídeo também que a gente solta mais daqui a pouco. Sim. Eu vi uma coisa interessante ali. Você com o celular, Sim. mostrando o movimento. Isso. E a criança imitando. Me explica isso, que eu achei isso bem bacana. Então, depois que isso está mais dentro da psicomotricidade, né? O professor estava utilizando o celular ali para saber qual que era o grau de entendimento da criança. Não era verbal? Aquela criança que está ali especificamente, ele é verbal. Ok. Mas ele também tem algumas dificuldades ali de interação, de relacionamento, de atenção. Então demorou para que ele prestasse atenção para poder imitar o gesto. E ainda pousou para a foto ainda, você viu? Eu vi, bonitinho. Então aquele é um processo, porque o nosso trabalho ele funciona, é como se fosse um personal e a gente direciona a criança nesse circuito. E aí a aula vai crescendo. A gente vai ganhando de acordo com a necessidade da criança, a gente avalia que essa criança ela precisa adquirir mais equilíbrio ou ela precisa aprender algumas habilidades motoras básicas, como correr, pular, saltar, agachar, rolar, enfim, todas essa motricidade básica ali, porque aí com isso a gente ganha bagagem. Sim. E com mais bagagem a gente parte para o jogo e para a brincadeira. E aumentando os desafios também, né? Isso, a gente sempre fala que lá não tem limite, a gente não chegou num limite com nenhuma criança ainda. Porque tem criança, a gente chegou até antes da pandemia, os professores lá na Bodytech em Pinheiros, eles estavam já desenvolvendo basquete coletivo, com as regras reduzidas, né? Exatamente, adaptada. Exato, porque é isso que a gente tem que fazer. Os professores muitas vezes desistem de trabalhar nessa área porque eles têm um parâmetro muito irreal do esporte de rendimento. E aí quando uma criança não tem um gesto tão bonito quanto do esporte de rendimento, eles acabam desistindo. Mas o ideal é comparar como a criança estava e como ela está agora. Exatamente. Né? Gente, ó, você vê, ó, você percebe por que eu falei tanto para vocês do Jardel, porque ele falou duas coisas aqui que é muito importante, que é uma coisa que a gente vem falando e vamos morrer falando até que todo mundo preste atenção nessa questão. Os profissionais, primeiro para você ter uma equipe que queira trabalhar, né, com as pessoas com deficiência, que tenham essa vontade, essa vocação, essa determinação, porque muitas vezes a pessoa vai chegar, como você falou, vou acontecer, vai fazer um esporte assim, eles vão entender tudo, a regra do negócio vai funcionar redondinho, e não é assim, né? Então precisa ter uma persistência, né? Precisa ter fé naquilo, acreditar e tirar da pedra ali a água e continuar persistindo. Sim. Isso é fantástico, foi o que você falou, o esporte adaptado. Já está com o basquete, mas aquele basquete que a gente cita que não é o basquete com as mesmas regras que nós temos hoje competitivo, mas é um basquete adaptado. Isso. E não deixa de ser um basquete. É o nosso basquete. É o nosso basquete, na realidade, exatamente. Aquele basquete ali, na realidade, é o melhor de todos, né? Exatamente. É o nosso, né? Então você tem que valorizar. E eles têm uma pontaria, né? Sim, porque é interessante isso, né? Porque esse grupo especificamente, que tem até o professor Luan, o Everaldo, a Jéssica e o Caio, que desenvolve esse trabalho lá na Bodytech, que também faz parte do movimento especial, né? Então, lá, essas crianças, quando chegaram para nós, eles tinham dificuldade até mesmo de correr. Então, e hoje o jogo já acontece com essa interação, correndo, controlando a bola, mas foi um processo. Até em relação à carga, tinha crianças que nem seguravam a bola direito, porque também não tinha uma estrutura na postura para que permitisse aquilo. E hoje consegue. E aí a gente consegue diversificar o jogo também. Né? O trabalho é de formiguinha, não adianta que não tem mágica, né? A coisa não vai acontecer de um dia para o outro, né? Essa melhora é constante, mas ela é devagar e a gente não pode desistir. Né? Outra coisa que vocês imaginem há uns 7, 8 anos atrás,
vocês viram a foto do movimento especial, olhando de cima. Imagine esse circuito há 7, 8 anos atrás. Quando a gente olha aquilo, a gente se encanta, né? Porque a gente fala, meu Deus, que coisa linda de se ver, né? A forma de colocar, a forma de utilizar os equipamentos com cada criança. E me diz uma coisa, o movimento especial, como surgiu? Esse, que agora é o movimento social do Jardel, da equipe dele, que continua aí batalhando, isso, né, Jardel? Mas já tem um nome, já tem uma casa. Me Sim. Conta pra gente. O movimento especial somos nós 5, né? Que nem os professores que eu já citei. E também as famílias. A gente fala isso porque tem uma essência, né? Tudo isso que nós desenvolvemos lá na Vila Mariana hoje também. Esse novo espaço na Vila Mariana fica na instituição chamada PABEX, que é uma instituição também para adultos especiais, né, um espaço de convivência. E eu era professor lá para esses adultos e tinha uma quadra, só que não tinha teto, era igual na música lá, né? Era uma casa, não tinha teto, não tinha nada, né? Tinha só as paredes mesmo, tinha a quadra, e ali eu vi uma possibilidade de montar, ampliar o que estava sendo desenvolvido lá na Bodytech para aquele espaço. E aí, na época, eu estava pesquisando bastante essa questão de vaquinha virtual, né? Essas campanhas na internet, né? Que acho que foi bem naquela época que deu um boom mesmo, assim, muita gente conseguiu muita coisa através desses sites aí de vaquinha. Aí eu já tinha um público engajado, porque os pais são fantásticos, né? Eles fazem acontecer, né? Inclusive, eu não tenho nem como agradecer especificamente um pai ou outro, mas a gente conseguiu através dessa divulgação dessas famílias. E aí essa vaquinha a gente precisava lá de mais ou menos aproximadamente 40 mil reais para poder montar o espaço. E aí em menos de 3 meses a gente conseguiu. Olha, aí você tá vendo. Bom engajamento, né? E aí eu tive que ser mais do que professor, né? Porque eu tive que pesquisar a empresa que ia lá fazer, negociar com a instituição que nos deu espaço, para que a gente pudesse colaborar financeiramente com eles também. Sim, porque eles também precisam de ajuda, a PABEX. É um excelente local, tá? Ele tem uma história muito bacana, que era filhos de ex-funcionários do Banespa, que eles conseguiram esse espaço, na época eram crianças, e hoje tem esses adultos lá, infelizmente, por conta da pandemia, eles ainda não voltaram, né? Mas eram crianças já com pessoas com deficiência? Isso, ali é deficiência intelectual, foco. Tá. E aí a gente conseguiu mesclar o projeto dentro da instituição. Maravilha! E aí dividindo tudo, que a gente consegue uma renda para os professores e ainda consegue uma renda para a instituição. Que é abençoado. E ainda consegue um desenvolvimento que nós corremos atrás, né? Para os nossos filhos, né? Isso, né? Lá foi feito eu falo lá que é um lugar muito especial, né? Por conta disso. Essa questão de ter a união da comunidade. Então, eu acredito muito nessa relação, né? Você tem uma parcela da comunidade que tem uma necessidade. Exatamente. Você tem pessoas que possam te ajudar a lidar com essa necessidade. Exatamente. E aí você faz essa conexão através de parcerias. Exatamente. Para não ficar esperando só o poder público ou a iniciativa privada o tempo inteiro. Exatamente. Então, é algo que essa parceria deu muito certo, é algo que... E deixa eu te falar uma coisa. Não, nós temos tanta coisa para falar, a gente já conversou tanto. O Jardel é uma pessoa que assim, é um sonho, e eu falo que sonho é que nem aquela música, né? Sonho que se sonha só é só um sonho, né? Mas sonho que se sonha junto é realidade. Eu acredito demais nisso, e eu acredito que vem coisas muito boas aí pela frente. Quem sabe a gente traz aí, né? Esse movimento especial aí de uma outra forma, né? E vamos conversar sobre isso. Agora me diz uma coisa, as crianças que vocês atendem lá no movimento especial, como é feita uma triagem? Atende autista, deficiência intelectual, síndrome de Down, alguma deficiência física também? Como é que é isso? Então, né, o nosso maior público são crianças autistas, né? Porque, como eu te falei, você sabe muito bem disso, as mães são muito engajadas. Sim. E elas movimentam muito rápido, né? Esses grupos no WhatsApp, Facebook das mães, elas movimentam tudo muito rápido. E indica muito rapidamente também. Então, por isso cresceu tanto o volume de autistas. Demanda, né? Porque a gente não encontra, né, Jardel? Exato. É muito complicado. Quando a gente fala, a gente não encontra, a gente fala, nossa, mas
mas não tem nenhum lugar específico, né? Por exemplo, se a gente falar em academias, né? Isso em qualquer cidade, hein? Não estou citando cidade aqui. Se eu falar academia, academia adaptada para pessoa com deficiência. Não falo só do autista. Deficiência física mesmo. Isso, né? Por isso muito difícil, gente. Na sua cidade, aí você que está me assistindo, quantas academias você conhece no seu bairro, na sua cidade, na região, que são adaptadas para pessoa com deficiência? Isso é o diferencial, né? Eu uso essas palavras aí de empreendedorismo, mas não com o fato de que a gente quer ser apenas um diferencial, né? Na realidade, lá é um espaço que surgiu da demanda dessa comunidade, então o espaço ele foi criado pensando nessas crianças. Não foi um lugar que, agora a gente vai fazer adaptações aqui. Agora vamos receber esse público. A gente já começou do zero para eles, pensado em materiais, a gente comprou equipamentos que realmente atenderiam esse público. No começo a gente não sabia quais seriam os melhores materiais, a gente foi aprendendo isso através dos anos, né? O professor tem que fazer teste, né? O ambiente na educação física ele tem essa liberdade para a gente poder fazer esses testes, né? Porque é um ambiente divertido, então se está tudo divertido ali, você vai testando o que funciona para uma criança, não funciona para outra, mas a gente chegou nesse modelo. E aí hoje a gente vê isso, porque o movimento especial ele atende qualquer pessoa. Se tiver vaga, eu peço até perdão para os pais que estão na lista de espera, mas a ideia é o quê? Atender qualquer pessoa que estiver precisando de nós. Até se você, Márcia, tivesse uma necessidade que a gente acha que é importante trabalhar lá, a gente vai trabalhar. É sem fronteiras, não é algo sem fronteiras, isso. Mas eu tenho que dar prioridade para as crianças que não teriam tanta oportunidade em outro lugar. Exatamente. E uma coisa que você falou aí, que me chama a atenção, né? Você falou, Márcia, se você precisar, as mães, Jardel, as mães, não é a Márcia, as mães precisam desse momento, de um lugar como esse, para fazer uma atividade também, né? A gente conhece muitas mães que possuem filhos que elas precisam ainda carregar no colo, né? Precisa ajudar a dar um banho, né? E a gente envelhece, né? Então a gente precisa mexer o corpo também para poder aguentar essa carga também. E o exercício é uma forma de relaxamento também, né? Muitos falam, mas eu não gosto de me exercitar tudo, mas quando você começa, você se sente tão bem, sua saúde melhora tanto, né? Que você começa a ver os ganhos. Então as famílias, né, também podem ser atendidas, às vezes em dias diferentes, horários diferentes, né? Falando nisso, quanto tempo que é esse circuito por criança? A gente tem uma média de aula 50 minutos, né? Sim. É que a gente tem uma forma de trabalhar, todos os professores atuam da mesma forma, então a gente usa os 50 minutos da aula, mas a gente dá um feedback ao final de cada aula. Entendi. Então, a gente conversa com esse pai para que diariamente ele tenha esse controle de desenvolvimento. Nós mandamos os vídeos, participamos das reuniões de equipe também para poder colaborar com algo da nossa área que possa ajudar as outras terapeutas também. Ou seja, vocês dão um feedback para os pais, né? Fazem uma avaliação dessas crianças. Isso, né? A criança quando chega, eu tento capturar algumas informações com a família, mas a ideia é que a gente não limite para nenhuma criança. Então, todo mundo que vai para uma avaliação, a gente já chega em formato de aula. Sim. Só que nas primeiras aulas, a gente oferece mais para a criança. Para ver até onde ela vai, né? Isso. Tem criança... Depois nós conseguimos ter um parâmetro. E depois de um tempo, a gente analisa se ela realmente está entendendo as atividades que a gente propôs para que ela possa também desenvolver iniciativa. Se ela gostar mais de alguma coisa, então a gente vai investir naquilo. Né? Tem criança que já vai direto na parede de escalada ou vai na cama elástica. Então a gente utiliza esses elementos lá para que ela possa tomar a iniciativa do brincar também. Exatamente, a gente vê onde tem mais acesso, onde você vai conseguir mais acesso da criança através daquilo que ela gosta. E também deve ser interessante e emocionante, porque a gente tem um vídeo que a gente vai soltar, você chutando a bola com a criança, né?
E tem muitos pais que não conseguem chutar a bola, né? Eu acho porque a criança não desenvolveu essa habilidade ou não chuta da forma como a gente gostaria que acertasse o gol. Eu acho que isso é importante, que é esse treino diário, né? Sim. Ô Wesley, dá pra soltar o videozinho? Eu acho que tá no vídeo. Eu acho que tem até mais de um, né? Se ele, eu acho que fica sim. à vontade aí pra... É interessante falar pro pessoal. Terapias, né? A pista visual. Lá a gente não utiliza tanto as pistas porque a gente já tem os elementos do próprio circuito. Aí já vale como pista. Como pista. Né? Então, a gente às vezes coloca as argolinhas para a criança transportar, passar por alguns obstáculos e chegar num ponto específico. Quando você coloca a quantidade para ele, já é uma pista. Então tem que terminar essa quantidade, aí terminou essa parte. Aí você pode investir num circuito. O fato dele estar permanecendo bastante numa tarefa, que a princípio pode ser uma coisa chata, mas que ao mesmo tempo que se ele consegue se manter ali, depois a gente pode começar a brincar em dupla com ele e ele também passa a se manter naquela atividade. E você vê que tem uma ligação entre a criança e o professor, né? Você vê ali uma interação super importante, né? De ele torcer, né? Os pais falam muito desse perfil que a equipe tem. Né, que gosta de brincar, gosta de criar coisas, né? Os professores lá eles já chegaram no nível de criar tanta tarefa, mas sempre com os objetivos em foco ali, sem sair dos objetivos, que de vez em quando eu até falo para eles, né? Lembra daquela atividade que você fazia antes, né? Faz tempo que você não faz, porque já surgiu outras 300 lá, e a gente acaba não tendo um catálogo mesmo, porque o foco realmente é no desenvolvimento, quais são os objetivos. Eu quero uma criança que jogue melhor, então aí você desenvolve mais estratégias, né? Jardel, a criança chega lá, infelizmente, né, tem essa fila de espera, que não é só lá, a gente sabe disso, né, em todos os lugares tem muita fila de espera, às vezes 1 ano, 2 anos de espera para fazer uma atividade, mas essa família, ela se inscreve, ela paga alguma coisa, ou só aqueles que podem pagar, paga? Como é que é esse movimento das mães dessas famílias? Como é que elas se movimentam aí para manter tudo isso? Isso. Hoje a gente tem os nossos bolsistas, algumas crianças que não pagam, outras que têm um valor simbólico lá, que nos pagam, mas a maioria é mensalidade. Então, aí para ficar uma mensalidade mais acessível, porque o trabalho de personal ele realmente ele é mais caro, bem mais caro. Ele é mais do que o dobro. Então, nós temos uma parceria com a instituição para que ela tenha um aumento de aluguel razoável para nós. Sim. E para que a gente consiga manter uma mensalidade que seja mais acessível para as pessoas, né? Entendi. Porque a gente não tem nenhum patrocinador, né? As mães sustentam o projeto, os pais, né? A família que sustenta o projeto. E hoje são quantos atendidos lá hoje? Até antes da pandemia, a gente tem que contar com esse número, porque assim que voltar, estiver liberado, a gente retorna. Mas tinha 113. Nossa, que beleza. De segunda a sexta? A gente tem uns dias específicos, né? A gente tinha um sábado também lá na Bodytech. Sim. E são mais outros 3 dias na semana na Vila Mariana. E os outros dias os professores trabalham como personal nas casas, até de alguns atendidos lá também. Algumas crianças. Quantos profissionais vocês têm no total? A equipe tem 5 hoje. Mas tiveram outros professores que fizeram treinamento conosco, né? E puderam desenvolver em outros locais também. Hoje a gente tem mais uns 3 lugares aí que receberam apoio
Então os professores iam fazer a vivência conosco. Isso não tem custo para os professores. A gente eu dei prioridade para alguns professores que foram indicados pelas mães. Sim. Porque às vezes as mães reúnem um grupo ali, quer que aconteça em algum lugar específico. Então a gente aceita esses professores lá, dá um treinamento e ele pode desenvolver esse mesmo trabalho. A gente até indica alunos da lista de espera, né? Porque realmente a gente não sabe. Bacana, tá vendo? Então essa multiplicação é que a gente acha o mais viável hoje. Claro que no futuro a gente vai trabalhar com formação de professores também, alguns cursos, mas a ideia é que as pessoas tenham mais iniciativa para desenvolver um projeto assim como nós fizemos, né? Que deu certo. Na minha época era muito difícil encontrar um espaço para essas crianças. Exatamente. Hoje é mais fácil. Cresceu bastante a demanda, então mais pessoas têm condições hoje de fazer parceria conosco para poder ampliar. Porque o interesse, na verdade, hoje, eu acho que o interesse hoje ficou maior para esse público, né? A gente percebe muitas pessoas abrindo aí espaço para os nossos filhos, né? Em cinema, até pelo próprio movimento da inclusão, pelas leis, né? Pela LBI, por tudo isso, eu acho que ajudou também a dar esse impulsionamento. Mas olha, gente, o que é importante frisar aqui são duas coisas. Essa vontade do Jardel de dividir o conhecimento, o que ele sabe, né? E receber você aí que conhece alguém que é professor de educação física, que gostaria de desenvolver alguma coisa, desenvolver alguma coisa, né, na sua cidade, aí procure o Jardel, né? Como ele disse, né? Ele recebe lá alguns professores, treina, mostra como funciona o circuito, como funciona Continua falando, Mark. o projeto dele, tá de boa, né? Então, isso é uma coisa rara de se ver, né? Uma pessoa que se coloca à disposição da outra para ensinar o que ele tem de melhor, que está dando resultado. Então, vocês que conhecem professores de educação física, procurem o Jardel, ele vai atender, né, no tempo dele, na hora dele certinho, para que vocês possam levar para casa de vocês, para a cidade de vocês também esse conhecimento e fazer com que esse movimento cresça, né? O movimento chama Movimento Especial, né, Jardel? Isso, até uma dica aí para os professores, até para os pais também. Lá no Instagram do Movimento Especial, é só digitar em Movimento Especial. A gente decidiu lá com os pais autorizaram o uso de imagem, que antes era mais restrito isso. Sim. Mas aí todo mundo começou a ver que era uma tendência mesmo. E hoje a gente coloca bastante atividades lá. E tem vários professores que mandaram mensagem já falando, poxa, eu vi algumas atividades lá, eu não imaginava dessa forma, gostei da maneira que foi feito e hoje estou desenvolvendo um trabalho assim. Então tem até de outros estados também que entram em contato. Então lá no Instagram as pessoas podem entrar em contato, ver bastante conteúdo que dá para realmente aplicar em outros locais, né? E outra coisa que me deixou apavorada aqui é que o Jardel falou que não é só o circuito que eles preparam lá, e aquela parede também, eu tenho medo daquela parede, viu? Porque as crianças começam a subir, eu acho a perigo. Ele falou que eles ensinam a andar de bicicleta. Conta aí essa aula de bike. Então, isso a gente começou também na época da vaquinha, até antes de ter o espaço, a gente já começou a iniciar as aulas de bicicleta. E hoje os professores, eles usam algumas praças que a gente tem próxima, lá do Movimento Especial, né? Lá da PABEX, que é a instituição. E tem uma galera que está aprendendo mesmo, viu? Não precisa ficar com esse medo todo. Sem rodinha, gente. Você já imaginou seu filho andar numa bicicleta sem rodinha? Pega, solta e vai. Meu Deus do céu. Então, é porque, por exemplo, o circuito, que é por isso que a gente fala, né? Não é só o exercício pelo exercício, mas como o circuito dá uma base maior para essa criança, aí nós temos mais segurança de ensinar bicicleta, ensinar a andar de bicicleta para esses alunos, né? Depois de adquirir uma estrutura melhor fisicamente, melhorar a coordenação motora e equilíbrio e realmente melhorar o tônus da criança, né? Ela contrair, melhora a musculatura, aí a gente consegue migrar, por exemplo, para o skate, para a bicicleta, né? Tá sendo bem... É algo que a gente está aprendendo em como estimular melhor ainda, mas, por exemplo, tem o professor Luan que ele até fez um projeto
além do movimento especial, que é o Projeto Pedalar também tem no Instagram. Olha que bacana. Vocês digitarem lá também o Projeto Pedalar, tem no Instagram. Eles estão desenvolvendo no Parque Vila Lobos e já tem turmas montadas, é muito rápido. As mães divulgam muito rápido, né? Então, tecla rapidinho. Isso, aí parece que lá ele já está conseguindo diversificar as bicicletas, então está sendo uma experiência nova. Mas assim como o projeto surgiu há 6 anos atrás e hoje tem vários resultados que a gente colheu, a bicicleta e outros esportes também vai ser um caminho para o futuro. Também. Exatamente, porque é isso que eu ia falar. A gente está aí numa fase muito... eu acho que a gente não pode desistir nunca, a gente está numa fase boa, onde a pessoa com deficiência está sendo vista, acolhida, né? As pessoas estão se aproximando dessas famílias mais, a gente está aí com essa questão das bikes, né? Dessas pistas, né? Desse circuito, que é importante também para a pessoa com deficiência, não só para o ciclista também o adaptado, mas ao próprio cadeirante, né? Ter esse espaço, né? Nessa pista. Eu acho que as cidades estão pensando aí nesses avanços aí na questão da mobilidade e por que não, né? Esse movimento especial também ter esses ciclistas aí do futuro, né? Dentro dessas pistas aí que com certeza as cidades vão se preocupar bastante com isso aí para esse futuro próximo, né? Hoje, Adel, a gente está quase no finalzinho aqui, infelizmente. Dani, tem alguma aí pergunta? Agradecer a participação das mães, né? Vai falando os nomezinhos delas aí. A Maria Eunice, a Zilma, o Celso, a Maria Tereza, a Enedina, a Nádia, um beijo para vocês, obrigada pela participação. Beijão, obrigada meninas, sempre. Vão compartilhando, viu? Você que não pôde assistir o programa hoje, ele vai estar aí no YouTube, pela TV Barueri, também vai subir para o grupo, pro Momento GMFE do YouTube, né? Sim. Nós também temos a conta lá do Momento GMFE, então você pode procurar pela TV Barueri, também pode procurar por lá, né? Curta, compartilhe, se inscreva e vamos para o nosso quiz final, Jardel. Bora lá? Vamos lá. As crianças com alguma deficiência me ensinaram a romper os limites, né? Porque eu também enxergava de uma forma um pouco mais limitada antes. E hoje eu percebo que realmente a gente tem que melhorar a nossa percepção ao redor. E aí diminuir um pouco um parâmetro para que depois a gente vai chegar lá também. Não precisa chegar de uma vez, né? A gente pode ir aos poucos. Vai com calma. Os pais também, se tiver paciência, ajuda. Também ajuda. E aí o professor também, porque existe um processo natural também, tá? Não é só a mãe que conseguiu uma vaga, o professor que é um ótimo professor, mas existe um processo biológico da criança também. A gente tem que respeitar isso. Que é o foco principal, né? Exato. Então, as características que cada um tem de personalidade, isso também colabora para o desenvolvimento. Isso é um processo natural. A aula, a gente não consegue ter o controle de todas as ações. Sim. E se você respeita isso, entende isso, você vai ver que elas vão romper sim porque o mundo está ficando meio imediatista, né? Isso. O mundo está assim, né? Sim. Tem que acontecer, tem que fazer, tem que conseguir, às vezes não tem que... Né? O Arthur, eu tiro pelo Arthur as questões que ele está falando. Meu filho é síndrome de Down, ele tem 7 anos. Sim. E ele dita às vezes as regras na fisioterapia. Então, ele aponta o que ele quer, às vezes a fisio está querendo ir para uma linha de terapia, ele vai por outra, mas ela com todo o jogo de cintura, ela consegue inserir aquilo que ela tinha de objetivo inicial naquilo que ele está propondo. Ela tem que adaptar, porque senão a criança ela perde a estimulação, né? Tem que considerar o que a criança está passando também, o que ela deseja, a iniciativa. Porque senão depois ela não volta mais, né? Exato. Porque quando a criança, a mãe tem... Isso é um parâmetro importante que eu acho que as mães precisam sempre se atentar. Se o seu filho chega num lugar e não quer voltar mais, uma vez, duas, alguma coisa não está de acordo com aquilo que ele precisa, né, com o que ele gosta. Então, acho que isso fica um alerta aí também, que isso foi importante, né? A gente aprende muito com eles. Com eles, enxergá-los, né, de uma outra forma. O amor pode? O amor é que sustenta, né? Porque se tiver bastante amor pelo aquilo que você desenvolve, por exemplo, o movimento especial, você vê o sentimento que os professores têm, as famílias têm. É aquilo que... Porque a gente passou por muita dificuldade também, ainda está passando, né?
Então, se você não tem um sentimento, você acaba largando aquelas coisas. Exatamente. Eu trabalhava com logística antes, então quando a empresa não me agradava muito, eu procurava outra empresa, né? Agora não, agora eu fico porque é algo que envolve sentimento também. Né? Ele é dedicado demais, gente. Eu já dei vocação. Vocação é uma coisa. Vocação com amor, né? Com amor. E assim, essas pessoas são tesouros, né? Eu acho que esse programa é abençoado mesmo, porque todas as pessoas que sentam aqui para serem entrevistadas, né, elas têm algo a mais, elas trabalham com os nossos filhos com amor, com capacitação, né? Elas gostam de ver a coisa evoluir. Eu acho que isso é importante. E dá um recadinho para os profissionais de educação física. O que você falaria para os seus parceiros aí? Os que estão chegando, os que já estão aí? Bom, o que eu falaria para eles é a bola. E aí a gente vai conseguir ajudar ela a escrever. Né? É um processo. Se o professor vê esse como um campo de atuação que tem muito a crescer, a gente tanto vai dar mais acesso a essas crianças, e os professores também podem encontrar uma outra área que eles não geravam tanta expectativa, mas que de repente pode ser até melhor do que a academia e a educação física escolar. Todas com seu espaço, mas essa área da inclusão realmente precisa de bons profissionais. Né? E para as famílias? Manda uma palavrinha aí, Jardel, para as famílias. As famílias que elas continuem engajadas nessa questão de se unir para poder exigir algo, tanto na questão governamental, ou também de que elas possam se unir para encontrar bons profissionais. Isso funciona muito. Para que a gente pense em resultado mesmo, isso é algo que tem funcionado muito. Então, quando elas encontram profissionais ali que realmente são engajados, né, que elas possam realmente investir nesses profissionais, valorizar. O que nós temos muito lá que também ajuda a segurar, quando eu falei, o amor é que segura as coisas, né? Mas lá a valorização que nós temos das famílias, isso também ajuda muito a gente ter motivação no dia a dia. É um gás, né? Isso, então as famílias acabam sendo esse combustível. Exato. Então elas falam que, poxa, vocês nos ajudam tanto, né? Criam tantas possibilidades, né? Mas elas estão fazendo isso e essa troca é que mantém as coisas também, né? Então é interessante que muitos projetos no Brasil começam, são ótimos, mas depois cadê a continuidade? É verdade. A gente está aqui indo para o 7º ano e a gente tem uma tendência realmente a continuar evoluindo. Exato. E não regredir, não parar. E a crescer, né? Então as famílias são esse combustível. Então é interessante que elas possam verificar que já está tendo utilidade o esforço delas, né? Já está tendo resultado. Isso que você falou, assim, para a gente concluir, senão o Wesley vai bater na gente aqui. Hoje ele não levantou a plaquinha, acho que ele perdeu a plaquinha nesses dias aí, acho que ele perdeu a plaquinha dos 10 minutos, então a gente está abusando. Isso que você falou é importante, porque se nós não mantermos, né, essa chama acesa, né, e buscar, né, e valorizar esses profissionais que realmente dão um show, né, de mantê-los e incentivá-los a estar conosco e colocar uma coisa na cabeça, o poder dessas famílias, o poder dessas mães, da união, né? E uma coisa que a gente, às vezes muitas pessoas não pensam, mas é uma realidade, infelizmente, eles vão precisar para o resto da vida, é o que eu sempre falo. Então, a gente precisa arrumar esse mundo para eles, para que eles possam, em todos os anos da vida deles, serem atendidos da melhor forma possível. E o esporte é vida, o esporte faz parte da vida de todo mundo, ainda mais agora com a Covid, né? A gente sabe que é mais importante ainda se exercitar e muito mais para eles, né? Que às vezes tem muitas comorbidades, não é isso? Isso. Jardel, eu quero te agradecer assim, muito, muito, muito de você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Esse lugar aqui vai estar sempre aberto para você vir aqui, para você trazer novidades, para você falar sobre novos projetos, né? Quem sabe a gente consiga aí novos projetos aí para a nossa cidade, que você venha conosco. E para terminar, né, Dan? Você quer falar alguma coisinha? A gente não tem mais a Júlia para agradecer, né? Agradecer porque é inspirador mesmo, né? Esse projeto que deu certo. Então a gente pensa que é possível, né, Márcia? De ser realizado com o engajamento de todo mundo, né? Como você disse, a união das mães, Sim. né? E a parceria de algumas pessoas. Então a vontade faz a coisa acontecer, né?
O impossível é possível. Eu tô começando a chegar nessa conclusão, que o impossível é possível. Gente, para terminar, vamos voltar aí com aquelas nossas frases que a gente gosta de deixar aí uma reflexão, né? Para ter algo que você nunca teve, é preciso fazer algo que você nunca fez. Então, com essa frase a gente termina o programa de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a sua audiência, agradecendo a você, Jardel, Muito aos obrigado. seus professores maravilhosos, manda um beijo, que eles continuem conosco nessa luta, e você de casa, beijo no coração, até semana que vem, que vai ser bom, hein? Semana que vem vamos conhecer a Clínica Elo, nós vamos conhecer um pouquinho de aba e um pouquinho do que eles oferecem também. Um abraço, gente! Tchau, Maravilha. Tchau, tchau. Obrigada.